A Fazenda Canabrava, no coração do recôncavo baiano, no final do século XIX, era um monumento ao sofrimento humano sob o regime escravocrata. Sob o domínio do coronel Ezequiel Montenegro, a vida não passava de um ciclo incessante de dor e produção insaciável de açúcar. A força motriz dessa máquina era Zumbi, um homem de meia idade, forte como um boi de carro, mas com a alma já marcada por anos de castigos e pela perda de sua família, levada por doenças ou vendidos para satisfazer as dívidas do coronel. O único conforto de Zumbi era seu conhecimento profundo da terra. Ele não era apenas um escravo, era um mestre da agricultura, conhecendo a terra como ninguém. Neste ano, a seca havia sido severa, mas a produção de açúcar de Montenegro era paradoxalmente exigente, ignorando a escassez de chuva. O coronel havia proibido qualquer um de usar água do rio para uso pessoal, racionando-a estritamente para os canaviais, o que resultava em doenças e desidratação nas senzalas. A gota d'água para Zumbi não foi a fome ou o chicote, mas a cena que presenciou na semana anterior, a jovem Mãe Clara, uma curandeira respeitada na comunidade escrava, foi flagelada publicamente até a morte por tentar usar um pouco da água racionada para salvar um bebê recém-nascido. O coronel Montenegro, observando de sua varanda, havia ordenado que o corpo fosse jogado perto da linha de plantio como advertência. O sangue de Clara, ironicamente, fertilizou a terra que eles tanto cultivavam para o algoz. Naquela noite, Zumbi não conseguiu dormir. Ele sentou-se na escuridão de sua cabana, ouvindo os soluços abafados dos outros. Ele olhou para suas mãos calejadas e fortes. Ele havia contemplado fugir para o quilombo do Jabaquara, mas sabia que sua fuga deixaria Augusto, o filho pequeno de Clara, desprotegido. A fuga era egoísmo. A revolta era a única justiça restante. Seu conhecimento da terra lhe deu uma ideia terrível, uma que exigiria paciência e acesso a um recurso que Montenegro controlava com mão de ferro: o sal. O sal, usado em excesso, era um veneno lento para os canaviais, esterilizando o solo por anos. Zumbi começou seu plano. O armazém de suprimentos, onde o sal grosso era estocado para o processamento e conservação de carnes, era guardado rigorosamente. Ele precisava de um aliado, alguém que tivesse acesso ou pudesse criar uma distração. Ele pensou em Tito, um escravo mais jovem, responsável pelas entregas na cidade. Tito tinha a lábia e a audácia que Zumbi já não possuía. A tarefa era simples na teoria, mas sua execução significava a morte certa se descoberto. Zumbi, porém, não estava mais fugindo da morte. Ele estava negociando com ela por um legado de liberdade póstuma. Zumbi procurou Tito sob o pretexto de consertar uma cerca na divisa leste da plantação, o ponto mais afastado da vigilância constante da Casa Grande. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores de sangue coagulado, um prenúncio adequado para a conversa que se seguiria. Tito, Zumbi começou, sua voz baixa e rouca, sem rodeios. Você viu o que fizeram com Clara. O coronel não é homem, é uma praga que corrói a terra e a alma. Eu não posso fugir, mas nós podemos acabar com a praga de Canabrava. Tito, um homem esperto que havia testemunhado muitas injustiças sem nunca tomar partido, levantou a cabeça. Zumbi, você fala de revolta aberta? O coronel tem 10 homens armados e a polícia da cidade na mão. Não é fugir que nos salva. É a morte dele, e essa é uma façanha impossível. Não a morte dele ainda. Zumbi corrigiu, seus olhos fixos nos de Tito. A morte da cana. A vida do coronel está ligada ao açúcar. Se o açúcar secar, o poder dele seca também. Eu preciso de sal, Tito. Muito sal. O sal que ele guarda para curar a carne. Tito hesitou. Ele sabia do controle rigoroso sobre o sal. Essencial não só para a produção, mas também por ser um item caro e de acesso restrito. É impossível entrar no depósito. Zumbi é vigiado dia e noite, e o feitor-chefe, um cão raivoso chamado Jeremias, dorme com a chave na cintura.
Zumbi sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso sombrio e forçado. Você é o único que sai e entra da cidade com alguma regularidade. Você precisa criar uma distração. Diga que foi mandado entregar uma encomenda urgente de vinho para a esposa do delegado. Quando Jeremias for checar sua partida, você usa o tempo para me conseguir o acesso. Tito ponderou a proposta. Ficar e ver o filho de Clara crescer sem esperança. Ou arriscar tudo para dar a todos um futuro incerto, mas livre da tirania do açúcar. Eu arrumo a distração. Eu falo com o fornecedor de vinho na cidade. Mas você precisa me dizer exatamente quanto sal. Não podemos desperdiçar o esforço. É um risco de vida para nós dois. Nos dias seguintes, Tito executou sua parte com maestria. Ele forjou um pedido de vinho raro, um detalhe que chamou a atenção de Jeremias. Na noite combinada, enquanto Tito discutia a entrega fictícia com o feitor, Zumbi se moveu. Ele usou seu conhecimento das ferramentas do armazém para forçar uma fechadura secundária, uma que ele havia notado estar ligeiramente danificada durante um reparo anos atrás. Lá dentro, o cheiro acre e mineral do sal era forte. Usando sacos improvisados com tecido velho, Zumbi começou a transportar o veneno branco. Ele não pegou todo o estoque, apenas o suficiente para garantir a esterilização de todas as linhas principais de plantio. A viagem de volta, arrastando os sacos pesados pela escuridão da noite, foi a mais longa de sua vida. Ele escondeu o sal em uma área secreta do canavial, esperando o momento certo para a aplicação, o dia em que a colheita estaria mais vulnerável. A aliança estava selada no silêncio e no pó branco da destruição iminente. Os dias que se seguiram ao acúmulo do sal foram preenchidos por uma tensão palpável, um segredo compartilhado entre Zumbi e Tito, que pesava sobre os ombros de toda a senzala, embora a maioria não soubesse o porquê. Zumbi sabia que o sal precisava ser aplicado antes da próxima irrigação programada, para que a água carregasse o veneno profundamente pelas raízes das plantas mais maduras. Ele escolheu a noite de sábado, quando o coronel Montenegro costumava se ausentar para seus compromissos na cidade, deixando Jeremias no comando, mas com a guarda relaxada pelo álcool, Zumbi e Tito trabalharam como sombras sob a lua nova. Eles não podiam cavar valas. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, Zumbi usou suas habilidades de irrigação para criar pequenos canais secundários, desvios sutis nos sistemas de rega que levavam diretamente aos canaviais mais férteis e aos mais antigos, aqueles que garantiriam a maior parte do lucro do coronel. Eles espalharam o sal metodicamente, misturando-o com terra solta para que, à primeira vista, parecesse apenas um solo ligeiramente diferente. O silêncio era quebrado apenas pelo som do solo sendo remexido e pelo ranger das ferramentas emprestadas. Na manhã de domingo, o desastre começou a se revelar. Os primeiros a notar foram os trabalhadores designados para a manutenção matinal. Um jovem escravo tropeçou e caiu em uma das áreas recém-tratadas. Ele se levantou, notando a areia branca incomum misturada à terra escura. Ao se aproximar do canavial, ele viu que as folhas mais baixas das plantas de açúcar já apresentavam um tom amarelado doentio, e o solo ao redor parecia incrivelmente seco. Embora a irrigação noturna tivesse ocorrido, a notícia se espalhou como fogo seco. Os trabalhadores, com medo de reportar a verdade, apenas diziam que a seca havia retornado com força total. O coronel Montenegro, que retornou de sua viagem na tarde de domingo, foi recebido com o cheiro sutil, mas inconfundível, de terra morrendo. Ele convocou Jeremias imediatamente. O que está acontecendo com a cana, Jeremias? E parece que estamos plantando areia. A umidade parece ter evaporado e as pontas estão queimadas. O coronel estava lívido, o rosto inchado de raiva. Jeremias, sem saber que o sal era o culpado, tentou culpar a mão de obra. Senhor, os escravos não estão trabalhando direito. O mais velho Zumbi anda distraído e o rapaz Tito foi mandado à cidade e demorou demais. Montenegro ordenou uma inspeção minuciosa.
Ele enviou seus capangas para cavar trincheiras aleatórias nos campos. Quando um dos homens voltou com terra branca nas mãos e reclamou que o solo parecia salgado demais, o coronel tentou provar o contrário. Ele pegou um punhado da terra suspeita e levou à boca. O sabor amargo e intenso do sal atingiu sua língua, e a compreensão do ato o paralisou momentaneamente. Não era praga, não era seca. Era sabotagem. A fúria de Montenegro não tinha precedentes. Ele não conseguia conceber a audácia. Seu império, construído sobre a força de seus escravos, estava sendo minado por dentro. Ele reuniu todos na frente da Casa Grande, açoitadores prontos. Quem fez isso? Quem envenenou minha terra? O culpado será esquartejado vivo. A ameaça era real, e a vida de Zumbi e Tito pendia por um fio mais fino que a seda. Por um fio mais fino que a seda. A inspeção ordenada por Montenegro revelou a extensão da sabotagem. As trincheiras cavadas pelos capangas confirmaram. O sal não estava concentrado em um só ponto, mas espalhado de forma estratégica, visando as raízes mestras da plantação. A destruição não era acidental, era um assassinato econômico. O coronel Ezequiel Montenegro estava louco de ódio. A perda da safra de açúcar significava anos de dívidas e humilhação pública perante seus vizinhos. Ele convocou todos os homens e mulheres ao pátio, e o chicote de Jeremias começou a estalar no ar, buscando uma confissão. Ninguém falava. A comunidade escrava havia se fechado em um silêncio de ferro em torno do segredo, protegendo seus próprios. Montenegro, frustrado, ordenou que a tortura fosse aplicada a um aleatório, na esperança de quebrar a resistência. Ele escolheu um homem idoso, conhecido por ser fraco. Vendo o início da tortura, Tito, que estava em pânico desde que vira a expressão do coronel, percebeu que o plano de Zumbi estava prestes a falhar devido à pressão. Se eles não se entregassem, inocentes pagariam. Pior, se Montenegro descobrisse o envolvimento de Zumbi, o mestre da terra, ele o torturaria até que confessasse o método, e então o sal se tornaria inútil, pois Montenegro simplesmente mudaria o plantio. Em um ato de bravura desesperada, Tito se adiantou. "Coronel Montenegro, pare, eu confesso." A voz de Tito ecoou no pátio. Montenegro parou o açoitador e sorriu, um sorriso predador que prometia dor. "Ah, o entregador de vinhos. Eu sabia que você não era confiável. Diga-me, cão, quem o mandou? Quem te ensinou a destruir minha vida?" Tito respirou fundo, olhando rapidamente para o local onde Zumbi estava, tentando lhe dar tempo para fugir ou se preparar. "Fui eu, coronel. Eu fiz tudo. O sal foi ideia minha. Eu estava cansado de ser escravo. Eu usei o sal que peguei no depósito quando disse que ia à cidade. Zumbi não sabe de nada. Eu fiz isso sozinho, por vingança, por mãe Clara. E porque odeio o açúcar." A mentira era a proteção final para Zumbi. Montenegro não acreditou totalmente, mas o sacrifício de Tito lhe oferecia um bode expiatório público e uma oportunidade de restaurar seu controle. "Você fez isso sozinho? Excelente. Assim, posso garantir que sua morte seja um espetáculo memorável. A punição de Tito foi brutal e pública. O coronel fez questão de que a execução fosse lenta e dolorosa, planejada para queimar o medo em cada escravo restante. Zumbi, observando de longe, sentiu o veneno da culpa misturado ao gosto amargo da vingança que começava a se realizar. Ele havia ganho a guerra contra a plantação, mas havia perdido seu aliado e forçado seu amigo a carregar o peso de uma mentira. Ele agora tinha uma obrigação dupla: honrar o sacrifício de Tito e garantir que a morte do coronel fosse a única conclusão aceitável para aquela tragédia. A morte de Tito deixou um silêncio sepulcral em Canabrava. O luto não era permitido. Era apenas um reconhecimento de que o poder de Montenegro era absoluto. No entanto, na escuridão da senzala, o ato de Tito havia acendido uma chama que Montenegro tentava apagar com sangue. Zumbi sabia que seu tempo estava se esgotando. O coronel estava furioso, mas a terra já estava condenada. A cana levaria meses para morrer completamente,
mas a próxima safra estaria perdida e o fluxo de capital secaria. Zumbi voltou ao seu trabalho, agora com uma determinação sombria e fria. Ele aceitou a fama de ser o cúmplice silencioso de Tito, sabendo que, se ele fosse pego, a mentira de Tito teria sido em vão. Sua nova missão era garantir que a vingança fosse completa e simbólica. Ele precisava enterrar o coronel sob o nome de quem ele havia matado injustamente. A preparação da cova não era para a morte física de Montenegro, mas para sua morte simbólica. Zumbi começou a cavar, não em segredo total, mas abertamente, durante o dia, sob o pretexto de limpar um trecho abandonado do cemitério dos escravos, uma área há muito esquecida na borda da mata. Zumbi, o que você faz? O coronel não permite nada ali. É terra sagrada da família dele. Alertou um ancião. Esta terra, Zumbi respondeu pausando a pá, pertence a quem a trabalhou até a morte. Eu estou limpando a memória de Clara e de todos os outros que foram enterrados em solos sem nome. Eu cavo para que todos tenham um lugar. Montenegro viu o ato e, ironicamente, permitiu. Ele viu Zumbi cavando uma cova funda e isolada. Em sua mente tortuosa, ele pensou que ele cave sua própria sepultura e que espere por mim lá. Ele terá tempo de refletir sobre o que fez a minha plantação antes que eu o junte a Tito. O coronel acreditava que Zumbi estava cavando sua cova pessoal, um lugar para onde ele seria enviado logo após o julgamento. Ele permitiu a construção do monumento à sua futura vitória. Zumbi cavou por quase uma semana, garantindo que o buraco fosse profundo e largo o suficiente. Ele revestiu o fundo com as raízes mais duras que conseguia encontrar, a parte da terra que não poderia ser facilmente desenterrada. Ele estava construindo um túmulo que, ironicamente, seria um marco de libertação, não de morte. Seu plano final exigia que ele atraísse Montenegro para aquele local, um local onde seu poder sobre a terra seria nulo. Ele precisava de um isco que o coronel não pudesse ignorar. Zumbi sabia que a justiça formal seria lenta e que Montenegro poderia usar seu dinheiro para subornar o juiz, garantindo a prisão perpétua de Zumbi e o confisco da senzala. Ele precisava forçar o confronto final ali, no campo, sob a terra que ele havia envenenado. Ele usou sua última moeda de troca, o próprio coronel Montenegro. Em uma manhã, Zumbi parou de trabalhar completamente. Ele se sentou no meio dos canaviais moribundos, a poucos metros da cova que havia cavado. Quando Jeremias tentou arrastá-lo, Zumbi se manteve imóvel. Ele se recusava a trabalhar, a regar, a fazer qualquer coisa que beneficiasse Montenegro. A recusa de Zumbi foi um insulto que Montenegro não podia ignorar. A notícia de que o principal escravo, o homem que ele achava que estava apenas ajudando Tito, estava desafiando-o abertamente, levou o coronel à loucura. Ele montou seu cavalo, acompanhado por Jeremias e 2 capangas, e foi pessoalmente ao campo. Seu verme ingrato, você pagará pela morte do meu açúcar e pela desobediência que inspirou em Tito, gritou Montenegro, ofegante de raiva. Ele apontou para a cova isolada, que Zumbi havia decorado vagamente com folhas de bananeira. Você cavou sua própria sepultura, Zumbi. É aqui que você vai morrer. Zumbi levantou-se lentamente ereto, olhando para o coronel. Esta cova não é minha, coronel. Esta cova é para quem morre pela terra que explora. É para quem envenena a vida dos outros com ganância. Montenegro desmontou, furioso. Ele sacou sua pistola. Chega de poesia, escravo. Você vai confessar tudo. Quem mais sabia sobre o sal? Quem mais conspirou? Eu sei tudo o que preciso saber. Zumbi respondeu, mantendo os olhos fixos na arma. Eu sei que você prometeu à mãe Clara uma morte rápida se ela ficasse calada sobre o abuso de seu filho. Eu sei que você matou meu irmão há 10 anos, porque ele viu você roubar terras de um vizinho. Eu sei que você é um ladrão e um assassino, coronel. E sei que este lugar é o único onde a lei da terra falará mais alto que a sua. Zumbi então fez a jogada final, um movimento que ele havia ensaiado mentalmente por semanas. Enquanto Montenegro erguia a arma, Zumbi gritou, mas não para chamar ajuda. Ele gritou o nome que daria à cova.
Esta cova é de Ezequiel Montenegro. Neste momento, Zumbi usou toda a sua força concentrada para se jogar, não contra o coronel, mas para o lado, em um movimento calculado que o fez rolar na lama perto da borda da cova. O coronel, surpreso com o movimento repentino, disparou instintivamente. O tiro, visando Zumbi, errou o alvo por pouco e atingiu a arma, que se descontrolou com o recuo violento do disparo contra a terra dura e desigual. A pistola saltou da mão de Montenegro e caiu, não no chão, mas dentro da cova aberta. O som do tiro ecoou pela plantação, silenciando todos os outros ruídos. Jeremias e os capangas ficaram paralisados. O coronel Montenegro ficou estático, olhando para o buraco onde sua arma de controle havia caído. Ele estava desarmado no meio de sua propriedade, confrontado por um escravo que acabara de cumprir sua promessa. Zumbi levantou-se lentamente, sem ferimentos visíveis, exceto os arranhões da queda controlada. Ele olhou para o coronel, que agora estava pálido. A perda da pistola era mais do que a perda de uma arma. Era a perda de sua autoridade instantânea. A terra não perdoa a ganância, coronel, disse Zumbi, sua voz voltando a ser a de um homem forte, não a de um escravo. Você perdeu sua arma, e agora você perdeu sua terra. Montenegro, tomado pelo pânico, percebeu que a cova não era para Zumbi, mas para ele. Ele tentou argumentar com os capangas, ordenando que pegassem a arma, mas eles hesitaram, olhando para o canavial salgado e para o silêncio da comunidade. Eles sabiam que a fortuna do coronel estava morrendo. Peguem ele! Matem Zumbi e enterrem o corpo dele lá, berrou Montenegro, tentando recuperar a pose de autoridade. Mas Zumbi não fugiu. Ele havia preparado a última parte do seu plano. Ele correu até a borda da cova, pegou um punhado de terra escura e salgada e a atirou no rosto de Montenegro. O sal ardente atingiu os olhos do coronel, que gritou de dor e caiu de joelhos, esfregando os olhos com as mãos, perdendo qualquer noção de direção. Neste instante, a comunidade escrava, que havia se reunido em silêncio na orla da mata, vendo a hesitação dos capangas e a vulnerabilidade do coronel, avançou. Não com armas, mas com ferramentas, pás, enxadas, facões. Eles não o atacaram fisicamente. Eles o cercaram, fechando o círculo, transformando a cova em um cerco vivo. Ele não tem mais domínio aqui, disse uma voz na multidão. Ele envenenou nossa terra. Ele deve ser enterrado com ela. O pânico de Montenegro o fez reagir de forma desesperada. Ele tentou se virar e correr para Jeremias, mas o feitor, vendo o colapso do poder, recuou, percebendo que o apoio popular havia se voltado contra seu mestre. Na confusão, Montenegro tropeçou no terreno irregular e caiu de cara no buraco, deslizando, a pistola ainda dentro dele. Zumbi, com a força renovada pela libertação, ficou na beira da cova. Ele não o empurrou. Ele não precisou. O coronel, cego e caindo, alcançou o fundo da cova, caindo sobre sua arma. Ele se levantou, cambaleando, tentando sair. A terra o rejeita, coronel, disse Zumbi. Ele fez um sinal para a multidão. Eles começaram a jogar terra sobre o buraco, não com ódio, mas com uma frieza metódica, como se estivessem plantando o fim de uma era. A terra caía pesadamente sobre Ezequiel Montenegro. Ele gritava, implorava por Jeremias, por clemência, mas seus gritos eram abafados pelo impacto da terra e pelo som seco das pás. Os capangas, vendo o destino selado de seu patrão e percebendo que a lei e o poder econômico não estaria mais do seu lado, recuaram silenciosamente, fugindo para a cidade. Jeremias, ao ver o poço de terra crescer, largou seu chicote e desapareceu na mata. Zumbi e os outros continuaram a despejar a terra escura e salgada até que o buraco estava completamente selado. Não havia corpo mais visível, apenas um monte de terra fresca na beira do canavial moribundo. O sacrifício de Tito havia sido honrado, e o crime de Montenegro contra a terra e as vidas havia sido pago com sua própria extinção simbólica. Com o coronel enterrado, Zumbi pegou um pedaço de madeira que havia guardado,
o mesmo tipo usado para marcar os túmulos dos escravos. Com um pedaço de carvão, ele escreveu o nome Ezequiel Montenegro, Cova 187. Abaixo, ele escreveu: Aqui jaz a ganância, plantado por Zumbi e Tito. Ele fincou a madeira no centro do monte de terra. A notícia do desaparecimento e implícita morte do coronel Montenegro correu como um incêndio. Sem uma liderança central e com a plantação economicamente arruinada pelo sal, os credores vieram de Salvador e forçaram a venda da fazenda Canabrava a um preço irrisório. O novo proprietário era um homem pragmático, que via potencial na terra, mas que reconhecia a necessidade de paz. Zumbi, agora um homem livre de fato, mediou a transição. Ele não exigiu a posse da terra, pois sabia que a terra vingativa seria lenta para se recuperar. Ele negociou algo mais valioso: liberdade total para todos os escravos remanescentes, com a condição de que eles pudessem usar uma parte da terra de Canabrava, a mais distante do rio, para plantar suas próprias culturas, em troca de ajuda para reformar o solo lentamente. A vingança de Zumbi foi completa. A plantação que gerou tanto sofrimento morreu pelo veneno da própria terra, e o nome do opressor foi cravado na marca da sua própria destruição. Tito foi honrado como um mártir, e Zumbi, o mestre da terra, liderou sua comunidade para um futuro incerto, mas livre, sob a sombra silenciosa da cova salgada. A colheita amarga havia sido feita, e a terra, embora ferida, começava lentamente a respirar novamente, sem o peso do açúcar e do sangue.